Queria, Janine, representando a Companhia das Letras. É um grande prazer estar aqui. Sempre muito emocionante encontrar grupos novos, voltados para os nossos encontros mensais de clubes de leitura. Quando nós começamos esse projeto na Companhia das Letras há 3 anos, a gente tinha uma intenção bem modesta. Atualmente nós temos 50 clubes de leitura, mais ou menos 1000 pessoas que se reúnem para conversar sobre os livros. E acho que num Brasil que precisa ser mais leitor, é uma grande conquista, né? Então, como a Vivian falou, é mais do que uma felicidade, é uma emoção olhar para a carinha de vocês e reconhecer o nosso projeto fisicamente, né, na pessoa de cada um de vocês. A gente sabe que a Hebraica é um clube que comprou esse projeto imensamente, a Vivian à frente de 3 clubes. A nossa parceria com o Cindy Clube, com a Academia Paulista, foram fundamentais para a gente conseguir implementar o projeto. E trazer o Rufato hoje aqui, que é também atualmente um dos meus autores favoritos, que eu me identifico completamente com o conteúdo, com a forma. Acho que é uma forma da gente brindar e comemorar e honrar a vinda de vocês aqui mensalmente, o trabalho da Vivian. Acredito que a gente vai ter um grande dia, uma tarde maravilhosa. Obrigada. Tá bom, Vivian? Tá bom. Eu tinha aqui algumas imagens das diferentes capas. Eles eram muitos cavalos, porque houve várias edições em diferentes países. E as capas são sempre bastante, como é que eu vou dizer, pesadas ou bastante introspectivas. Não tem nenhuma florzinha, não tem nenhuma corzinha, nada desse tipo de coisa. Então, uma das perguntas que surgiu, e não só nas discussões sobre o livro, mas nos últimos dias várias pessoas mandaram em diferentes versões, tem a ver com exatamente a construção do livro, né? A maneira de você construir. Quer dizer, em parte você já respondeu, de uma certa forma, você olhou histórias de indivíduos e como isso compõe não quero pôr palavras na sua boca, mas um mosaico, que seria São Paulo, né? Mas uma das perguntas é se o teor de todos esses fragmentos, todas essas manifestações, porque tem coisas teatrais, tem coisas de um bom tempo. Então a pergunta a maneira que você via essas histórias individuais, você continua vendo dessa forma? Ou você escreveu isso e agora você tem uma outra visão, um outro projeto sobre as pessoas em São Paulo, por exemplo? Ou no Brasil, de maneira geral? Primeiro que, assim, eu queria não ter escrito esse livro. Eu queria morar num país como a Finlândia, por exemplo. Até neste ano, né, eu fiz aquele discurso lá em Frankfurt, né? E eu fui muito criticado, então eu fiz uma proposta de verdade. O ano que vem é o ano da Finlândia, lá em Frankfurt, um país convidado. E eu me propus a fazer um discurso da Finlândia. E eu fazer um discurso falando que esse país não tem analfabetos, etc. Não tem violência doméstica e tudo. Então, assim, eu não queria ter escrito esse livro. Escrever esse livro não foi uma decisão, assim, eu quero escrever um livro para deixar as pessoas tristes e para... Não, eu escrevi esse livro por uma necessidade, que era o quê? Para mim, talvez a melhor definição de literatura, talvez até de arte, mas de literatura especificamente, esteja numa frase apenas que abre, vocês devem conhecer muitíssimo bem, o Ana Karenina do Tolstói. A primeira frase que está lá no Ana Karenina é: a história das famílias felizes são felizes iguais. Todas as histórias das famílias felizes são diferentes de sua maneira, ou seja, as histórias felizes, por exemplo, eu sempre brinco lá, eu dou uns cursos de redação criativa, e aí sempre aparece a pessoa: por que só pode escrever sobre coisa triste? Não é que só pode escrever sobre coisa triste, pode escrever sobre coisa alegre também. Mas vamos aqui, por exemplo, falar do nosso namorado, que nós gostamos muito. Todas as histórias sobre felicidade são iguaizinhas. Não tem diferença. E, portanto, como ela não tem diferença, ela não provoca em você uma reflexão. Porque ela é igual à minha, portanto, há uma identificação e, portanto, não há uma reflexão. Onde a gente reflete é a diferença. E é exatamente isso que faz com que nós sejamos
ou pelo menos nós tenhamos a oportunidade de nos tornar homens e mulheres melhores. É através da comparação da nossa história com as histórias que estão à nossa volta. Portanto, por isso que eu não gostaria de ter escrito esse livro. Eu não queria ter escrito esse livro, mas eu me senti na obrigação de escrever esse livro. Por quê? Porque esse livro, para mim, é uma homenagem muito sincera que eu fiz à cidade que me acolheu. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, primeiro mês em São Paulo, eu morava no rodoviário do Tietê. Vocês, não sei se conhecem bem a rodoviária do Tietê, mas a rodoviária do Tietê hoje é um shopping center. Quando eu cheguei há 21 anos, ela não era aquela rodoviária que é hoje. Ela era uma boa rodoviária, mas certamente não era essa rodoviária. E assim, a cidade me acolheu e é o único lugar no Brasil em que, pelo menos, talvez eu tenha dado sorte, mas eu acho que não, acho que outras pessoas também pensam a mesma coisa, em que as pessoas, quando vão te dar um emprego, não perguntam de que família você é. Por exemplo, de onde eu vim, em Minas Gerais, a primeira coisa que as pessoas perguntam assim é Luiz, você tem que falar Luiz, aí você fala Rufato. Por quê? Rufato é imigrante. Portanto, imigrante em Minas Gerais, que não é um estado que não tem imigrante, é gente da pior qualificação. Portanto, você já coloca no seu escaninho, é Rufato, não precisa nem se preocupar com ele. Então, eu vou dar emprego para uma pessoa que não seja Rufato, seja um Monteiro de Castro, por exemplo. Entendeu? Aqui em São Paulo, a única coisa que talvez perguntasse era meu tipo sanguíneo, para ver como é que te tirava o sangue, porque o resto não precisa. Não vou perguntar de que família você é. Entendeu? Você trabalha ok. Então, foi uma forma de homenagear São Paulo. E aí alguém pode perguntar, nossa, mas você queria homenagear São Paulo desta maneira? Sim, desta maneira. E aí eu vou discordar que o livro seja pessimista. Eu acho, presta um volume aqui um pouquinho, por favor. Eu acho, sinceramente, que se eu tivesse se entregado para o leitor esse livro até aqui, a página... Que página? Deixa eu ver aqui, a página... Eu não enxergo, que página não. Se eu tivesse entregado para o meu editor até a página 125, eu concordaria plenamente. Este é um livro pessimista, mais do que isso, talvez até um livro nihilista, que é uma coisa que eu tenho ojeriza ao nihilismo. E eu teria caído nisso. Mas eu vou advogar a meu favor. Eu acho que não é à toa que eu fecho o livro com essas páginas em preto, isso não é uma brincadeira. E eu fecho o livro até a página 125 e na página 129 eu ofereço ao leitor um capítulo que não é por acaso que ele não está numerado e não é por acaso que ele está depois da página em preto. E eu acho, sinceramente, que aqui está o meu otimismo. O que eu estou dizendo para o leitor é, ok, até aqui nós tivemos aqui uma espécie de um retrato não muito agradável da cidade de São Paulo e eu queria crer, talvez, da sociedade brasileira. Ok. Então, o capítulo final é um diálogo entre um homem e uma mulher à noite. E neste diálogo, o que está se propondo é uma pergunta. O tempo todo é uma pergunta aqui. Ok, e nós não vamos fazer nada? Tem alguém ali fora e nós não vamos fazer nada? Ou seja, eu estou fazendo um convite para o leitor para, a partir da realidade que nós estamos observando, da realidade que nós estamos vivenciando, que nós tomemos a iniciativa de abrir a porta e ver o que está acontecendo lá fora, abrir a porta e ajudar alguém que está ali fora à porta. Portanto, não acho, claro, é uma leitura, evidentemente, e o escritor, eu defendo, eu advogo que o leitor não pode defender seu livro. Mas como aqui eu estou na categoria de leitor do meu livro, então eu estou fazendo uma leitura, né, do meu próprio livro. Né? Então a minha leitura é essa, quer dizer, eu concordo que se eu tivesse parado na página 125, eu seria um escritor pessimista e mais que isso até niilista. Ou seja, não tem o que fazer, isso é uma porcariada toda e tal. Mas eu acho que a minha pergunta está na página, não é à toa que ela termina ali. Assim como no Inferno Provisório, que vai sair pela Companhia das Letras daqui a 2 anos, num volume só, você não sabia, né, cara? Vai. Pois também tem ocorre a mesma questão. Muita gente fala, mas puxa vida e tal, mas a última história do último volume é
a corrida de São Silvestre no final do ano, dia 31 de dezembro de 2002. A corrida de São Silvestre. E o que acontece na corrida de São Silvestre? A corrida de São Silvestre é uma corrida que, claro, algumas pessoas estão lá para disputá-la, para ganhar um prêmio, etc. e tal, mas a grandíssima maioria, 99% das pessoas que estão lá, não é para ganhar nada. Elas estão lá simplesmente como desafio a si mesmo. Quanto tempo eu corri o ano passado, então eu vou ver quanto tempo eu faço agora, etc. e tal. E o que é isso? Simbolicamente para mim, é o momento em que nós estávamos todos correndo na mesma direção, com nenhum objetivo de ganhar prêmio nenhum, mas simplesmente tentando melhorar a nossa própria performance. Nós conseguimos? Não sei. Eu já estive mais, digamos, esperançoso, hoje um pouco menos, mas eu não sei. Eu acho que é isso a ideia. A ideia que está por trás disso é propor uma reflexão a respeito do nosso país, a respeito do que nós, qual é o papel que cada um de nós desempenha neste país e, portanto, é uma proposta política no sentido mais bonito do termo, porque eu acho que política é essencial para o país, né? Nós não existimos sem, nós somos animais políticos, né? E, portanto, é esta que é a minha proposta literária. E muitas vezes eu sei que isso desagrada algumas pessoas, mas eu acho que o escritor não tem que estar preocupado se ele vai agradar ou desagradar. Eu acho que ele tem que estar preocupado em discutir questões de sua época, de ser contemporâneo de si próprio, né? E é o que eu tenho tentado fazer, não sei se bem ou mal. Vários pontos aqui interessantíssimos que você levantou, que é como se você tivesse espionado as nossas discussões, né? Primeiro, para quem não viu o livro, né, tem essas páginas pretas. Isso foi motivo de bastante discussão, por que tem essas páginas pretas. E em alguns livros saiu uma mancha branca. É verdade. Para complicar. A mancha é problema da impressão? Sim. Ou é a luz no fim do túnel? Não sei, isso aí. Isso é ótimo. Tudo isso fosse a luz no fim do túnel. Veja bem, isso aqui é um clube judaico, isso é uma discussão talmúdica que vai mais 5.000 anos. Isso é ótimo. Ponto ou não ponto? Pois porque inclusive eu me lembro que eu não me lembro exatamente onde, talvez na França, eu não me lembro, acho que foi na França, que saiu uma edição standard, né, e saiu uma edição de bolso. E havia uma diferença entre a edição standard de bolso, porque a edição standard tinha essas páginas pretas. Mas a edição de bolso, por causa da tinta, ela saiu um pouco cinza. E aí, algumas pessoas queriam entender se tinha alguma diferença, uma coisa ou outra. Eu falo, claro que tem, mas não sou eu que tenho que responder. Algumas pessoas viam estrelas, por exemplo, nessas páginas em preto, com uma ótima possibilidade disso, exatamente disso. Quer dizer, elas representarem alguma coisa do alvorecer, de alguma coisa que vai, né? Exatamente o que a Daniele levantou, né? Mas a página em preto, qual é o sentido? Concordo. Por quê? Para separar? Eu estou te respondendo não como escritor, mas como leitor agora, ok? Da minha leitura, o que o autor quis foi quase que... Porque como existem várias linguagens dentro do livro, esta é uma linguagem, por exemplo, que pode ser ou a linguagem do teatro, quando baixa o pano, né? Então eu como leitor, eu imaginei que é como se, por exemplo, tivesse terminado a peça, as pessoas se levantam para ir embora, fechou o pano, e aí entra uma discussão lá atrás, ainda no escuro, que todo mundo para, já está levantando para ir embora, para e tem alguma coisa ainda acontecendo. Eu entendi assim, mas cada um entenda como quiser. Você mencionou da motivação original que te levou a esse livro, que foi aquela instalação dos sapatos. Eu não sou uma pessoa muito informada sobre artes plásticas de maneira geral. E provavelmente teria tido, se não fossem outras influências, teria tido exatamente a mesma reação.
por exceção de que em Auschwitz tem uma das exposições é exatamente uma vitrine, se a gente pode chamar assim, só com sapatos. Exatamente. Eu nunca estive, mas já vi fotos, já ouvi inúmeros depoimentos do que aquilo faz às pessoas. Então, de uma certa forma, quando você falou disso, eu fiquei pensando em quantos pontos em comum a tua história de imigrante para São Paulo tem com tantos de nós aqui. Quer dizer, eu sou primeira geração que nasceu no Brasil, meus pais não nasceram aqui, então eu tenho a mesma sensação que você. São Paulo, a cidade que não tem discriminação, não existe, etc. Não passei por isso em São Paulo. Eu acho que essa história do imigrante que de repente não precisa mais se preocupar se ele é imigrante ou não, que ele começa uma nova história, isso não é só do judeu, evidentemente, é uma coisa universal. E coincidentemente, na semana que vem a gente vai fazer um evento aqui com 3 escritores que escrevem o que a gente poderia chamar de literatura judaica brasileira, que é o Luiz Krauss, a Noemi Jaffe e o Jacques Fuchs. O Emerson e eu estamos montando um debate e a gente faz sempre umas entrevistas prévias quando a gente vai fazer um debate qualquer. E uma das coisas justamente que o Luiz Krauss mencionou, os livros dele tem a ver com o imigrante, etc., a sensação do imigrante. E ele disse essa coisa que o judeu tinha tão característico dessa identidade dupla, de você sair, não poder voltar, que o seu livro tem, os seus livros têm. Ele falou, isso agora reverbera mundialmente, porque as pessoas agora migram em todas as direções e isso agora faz muito sentido. Então é muito interessante, porque esse teu livro já tem 12 anos, quase 13 anos, né? E mesmo assim tem exatamente esse paralelismo, então muito bacana. Antes de eu continuar com as perguntas que eu tenho aqui, que as pessoas mandaram, eu gostaria de abrir... Eu fiquei muito curiosa, pensando, por que o seu livro é tão traduzido, né? Porque ele ganhou prêmios na Alemanha, se ele trata de uma realidade muito brasileira, né? Então, um pouco desse relato que você fez quando você tinha 12 anos, que você leu um livro de fora, que não tinha nada a ver com a sua realidade e te abriu os horizontes, tem a ver com isso para eles? Qual que é o retorno que você tem dos leitores estrangeiros do Eles Eram Muitos Cavalos? Olha, essa é uma dúvida, uma questão que eu nunca consegui deslindar totalmente. E curiosamente, assim, em cada país ele tem uma aceitação diferente. Por exemplo, na Alemanha, esse livro especificamente, ele teve 3 edições em um ano, coisa que eu não tive aqui no Brasil, por exemplo. Tudo bem, agora ele está em 11ª edição, mas é em 12 anos, né? Tudo bem, é quase uma edição por ano, tá bom, mas lá ele teve 3 edições no ano, né? E eu perguntando para as pessoas o que levam essas pessoas o que elas buscam no livro, e eu sempre fiquei com muito receio de ter uma resposta, que era o exotismo. Eu sempre morria de medo das pessoas falando, não é porque é uma coisa exótica, não faz parte do nosso universo, mas não, curiosamente, o que parece que as pessoas buscam ou que elas compreendem no livro é uma coisa muito curiosa, mas é uma coisa que você acabou de falar, que é essa sensação de não pertencer a lugar algum, que é algo que é muito presente hoje, ou não é que não é muito presente, mas é algo que está muito presente nas discussões hoje em qualquer sociedade, né? E é curioso porque assim, essa sensação é a sensação que eu tive desde sempre. Porque vejam bem, a minha cidade de Cataguases é uma cidade industrial desde o começo do século XX, indústria têxtil. É uma cidade que foi colonizada e quer dizer, a indústria têxtil nasce lá com os portugueses mandavam tudo lá dos portugueses. E lá era uma região, no começo do século XX, de cafeicultura.
E, portanto, quando eles precisavam de mão de obra, eles importaram mão de obra da Itália. Toda a região tem mão de obra italiana, menos Cataguases. Por quê? Porque Cataguases, os portugueses ficaram com receio de que os italianos, estúpidos que eram, porque os italianos que foram por lá eram agricultores do norte da Itália, mas eles achavam que essas pessoas eram anarquistas e que podiam, entrando nas fábricas, fazerem movimentos operários dentro das fábricas e proibiram de italianos irem para Cataguases. Muito bem. Então, quando a minha família se mudou para Cataguases na década de 50, eu era um menino branco, cabelo clarinho, porque meu cabelo era muito branquinho. A nossa família era os paineiras, né? Porque paineira é aquela algodão, né? Então nós éramos paineiros. Então eu era um menino branquinho no meio de pessoas que não eram morenas, mas era muito evidente que eu era branco, assim, muito branco. E depois era um menino pobre estudando no colégio, num momento no colégio de gente rica. Nós éramos italianos numa sociedade que não tinha italianos, portanto, assim, era uma sensação sempre de que você não estava no lugar correto, você estava sempre deslocado. Essa sensação me fez começar, desde muito cedo, isso é uma coisa que eu sempre senti, desde muito cedo eu comecei a pensar a respeito de como que isso fazia com que eu me sentisse diferente no meio de todo mundo, né? E aí eu comecei a pensar, por exemplo, puxa vida, né? Os italianos que vieram para o Brasil, eles vieram, claro, há exceções, mas as exceções não contam. A maioria absoluta veio para o Brasil porque passavam fome na Itália, né? Tanto o pessoal do Vêneto, no norte da Itália, quanto da Sicília e da Calábria, no sul. Depois que essas pessoas adquirem alguma fortuna, elas tentam inventar um passado para eles, que, não, a minha família, tanto que você pode ver as novelas Terra Nossa, não sei o que, sempre é uma coisa meio utópica, né? meio épica, em que os italianos chegaram, nada, eles chegaram a puxar enxada. E qual era o grande problema dessas famílias que chegavam? É que elas não podiam voltar. E não poder voltar, no caso das famílias muito pobres, da grande maioria, significava ter que se reinventar, até mesmo reinventar enquanto sobrenome, porque muitos desses sobrenomes se perderam também, porque era um sobrenome, meu sobrenome, lá na minha região lá, tinha assim, Bufato, Rufato com 2 T's, um com F, outro com F, uma confusão, Mufato, então tinha, na hora o que ouviam, colocava o nome. Então assim, você tinha que reinventar, inclusive como sobrenome. E no meu caso, nosso, tinha um problema incrível. E eu só me dei conta disso muitos e muitos anos depois. Eu estava um dia em Grenoble, na França, e aí uma pessoa virou para mim, a pessoa que estava me acompanhando, virou e falou assim, tá vendo aquela aldeiazinha lá no alto daquela montanha? Eu fiquei olhando, tinha uma pontinha lá. E ele falou muito orgulhoso, pois é, naquela aldeia enterram-se pessoas no mesmo cemitério desde o século XII. E aí eu me peguei pensando assim, puxa vida, né? A minha família não conseguiu enterrar pessoas nem 2 gerações no mesmo cemitério ainda. Nós não temos, né? E isso é uma coisa muito curiosa, porque quando você não consegue chorar os seus mortos no cemitério, é porque você não consegue ver o seu passado, né? Você não tem passado. Como é que você tem passado? O passado é algo que te une a algum lugar, alguma coisa, né? E nós não temos isso. A minha família começa com o meu avô. O meu avô nasceu em Pádua, minha avó nasceu em Pádua, na Itália, e eles estão enterrados no cemitério, e portanto a minha família começa com o meu avô. Eu sou a 3ª geração, a 2ª geração do Brasil, né? E isso te causa um estranhamento tão grande, mas veja bem, eu estou falando de mim, quantas vezes eu passei no centro de São Paulo e via, por exemplo, filhos de nordestinos falarem para aqueles camelôs recém-chegados do Nordeste, assim, esses nordestinos aqui que ficam sujando essa cidade. Ou seja, você perde essa identidade e, portanto, tudo isso vira uma grande sensação de você estar num entre-lugar. E eu acho que se eu conseguir fazer alguma coisa neste livro, talvez tenha sido um pouco isso, que é discutir um pouco esse mundo em que as pessoas nunca estão no lugar onde elas estão, né? Elas estão sempre se sentindo estranhamente fora do seu ambiente natural, né? E enfim, eu acho que talvez seja um pouco isso, sabe?
que tem essas traduções. Eu não sei, eu acho que pode ser um pouco isso. Para mim, hoje, depois, mais tarde, às 8 horas da noite, eu vou almoçar aqui em São Paulo com o meu editor finlandês, que vai publicar o livro agora. Eu vou para maio, eu vou para a Finlândia para lançar o livro lá. E aí eu fico imaginando exatamente isso, o que o finlandês, naquela sociedade, né, quase ideal, tem interesse nesse livro. Eu não sei, eu vou perguntar para ele. Depois eu conto. A tradução é o mesmo nome nas outras línguas ou muda de acordo? Às vezes muda, sabe por quê? Por razões muito curiosas. Por exemplo, no alemão, não faz sentido eles eram muitos cavalos, porque o alemão, eles, é sempre relacionado à pessoa. E nunca, então você tem que colocar o sujeito aí é neutro. Ele não pode ser um sujeito, então ele seria uma coisa assim, a tradução do alemão para o português, literal, seria assim, havia muitos cavalos, Mas os cavalos ficam? Deixa eu pensar aqui, sim, sempre. Por exemplo, em francês ficou, também tem esse problema um pouco no francês, ficou como tantos e tantos cavalos, ou muitos cavalos, tantos e tantos cavalos. Mas eles aqui no Brasil, o que é? Não são, podem ser? Pode, exatamente. Mas no francês também. Poderia, mas eles preferiam optar por tantos e tantos. No inglês também não faz sentido, também não dá para colocar. They were, teria que ser there were. Como vai sair agora nos Estados Unidos ano que vem, ele vai sair como havia. Se você acha que linguagem é destino, e depois, como um subtópico disso, o que muda quando se traduz? Porque você tem muitos narradores aqui. Tem tantos narradores quantos textos, na verdade. Então... Bom, só então para continuar na questão da tradução, depois eu falo mais especificamente disso, é que eu defendo que, pelo menos nos meus casos eu fui feliz com isso, eu defendo que não há tradução, na verdade, há reescritura, né? E eu sempre quis que os nomes dos tradutores saíssem junto com o meu nome na capa dos livros, nas traduções, porque é uma cooperação, é uma co-escritura. Porque é como você partir de um texto, sim, mas você não traduz, você quase que reescreve, interpreta esse texto para você passar para uma outra língua, porque é absolutamente impossível você traduzir. Não há tradução possível. Nem mesmo para o espanhol, que é uma língua muito próxima da gente, quando você vai ver, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, quando eu, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu fiquei agora na Alemanha há 32 dias, nós fizemos lançamentos em 18 cidades. E o formato do lançamento na Alemanha era sempre o mesmo, era assim, íamos o meu tradutor, e em cada cidade havia uma pessoa que fazia a leitura do livro. E essa leitura podia ser, muitas vezes, de atores profissionais. E eu fiquei muito interessado em pegar a edição do português e acompanhar a leitura em alemão, para ver o que me interessava, na verdade, que era o ritmo. Porque, para mim, literatura, eu tenho certeza que a Ulisses vai concordar comigo, literatura é linguagem. Por exemplo, quando alguém chega para mim e fala assim, eu gostei muito das histórias, eu fico muito feliz. Mas eu fico mais feliz ainda quando as pessoas falam assim, eu gostei muito da sua literatura, da sua escrita. Por quê? Porque o conteúdo, para mim, ele é importante, mas ele é tão importante quanto a forma. A forma determina o conteúdo. Então, eu ficava lá ouvindo a leitura em alemão, acompanhando a leitura em português para sentir o ritmo, né? E eu acho que o grande desafio, na verdade, da tradução é o ritmo. É você conseguir passar de uma língua para outra, e para isso você tem que sacrificar muitas coisas, evidentemente, e não só sacrificar do ponto de vista da linguagem, mas sacrificar até mesmo terminologias que não fazem sentido, ou que ou exigiriam uma nota de rodapé, e não é uma coisa mais chata no mundo. Você está lendo um livro e tem uma nota de rodapé, que não seja, claro, um ensaio crítico, evidentemente, mas um romance, por exemplo, tem lá uma nota de rodapé, né? Então, assim, quase que para mim é um exercício mesmo não é de tradução, é de reescrita mesmo, né? E eu acho que
o bom tradutor é aquele que sabe disso. O bom tradutor é aquele que é um bom leitor de qualquer coisa, né? E eu fui muito feliz que eu sempre tive ótimos leitores antes de serem tradutores, que discutiram comigo as questões que nem passavam pela minha cabeça, que eu tinha escrito e que eles me mostravam, perguntavam e discutiam. Bom, então dito isso, quase que eu estou respondendo essa questão. Porque isso sempre me preocupou, porque algumas pessoas falam assim, eu vou escrever direto no inglês, porque aí eu tenho mais possibilidade de publicar nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ok, não vejo nenhum problema nisso. Só que eu acho que a língua, ela não existe, quer dizer, ela é quase que uma determinação do mundo, sabe? É como se ela não é uma coisa utilitária e nem instrumentalizável, ela existe. E como ela existe, o que você faz na verdade é ir tentando recompor essa linguagem. Por isso que tem uma frase no Flaubert que eu acho muito legal na Educação Sentimental, que ele fala assim, mais ou menos, que um livro só tem uma maneira de ser escrito. Só existe uma possibilidade de você escrever um determinado livro. E o grande desafio é você encontrar a maneira adequada de escrever um livro. Ou seja, é como se aquele livro já tivesse lá pronto. E o que você tem que fazer é tentar trazer esse livro, traduzi-lo e transformá-lo em outra coisa. Portanto, não há como você driblar essa questão da língua, né? A linguagem, ela existe, ela determina a sua visão de mundo, ela determina a maneira como você se relaciona com o universo, eu acho, né? Então, por isso que inclusive quando você traduz para outra língua, você na verdade está fazendo uma outra, é um outro livro, é um outro livro possível, né? Mas dentro daqueles parâmetros que estão dados inicialmente. Então, não sei, eu penso assim, que há uma determinação mesmo, uma cosmovisão. Eu tenho para mim que as palavras elas existem quase fisicamente, sabe?